Irmão, desde que eu peguei meu Mi G7 Pro, muitas pessoas se perguntam se o meu aparelho quebrou, se o meu aparelho tá zoado, se o meu aparelho deu algum problema. E bom, o vídeo de hoje é a minha opinião sincera sobre essa questão. Miau. Amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Há mais ou menos um mês atrás, nesse mesmo matagal, eu tava fazendo vídeo do Mi A7 Pro. Era um vídeo especial, onde eu tava com essa coisinha fofa aqui na thumb, provavelmente vocês devem ter lembrado. E hoje, finalmente chegou o dia das nossas considerações finais. Lembrando que isso daqui não é um review, isso daqui não é nada técnico, isso daqui é uma conversa de amigo para amigo. Com uma tela de 6.3 polegadas Full HD Plus da Ilitech, o Mi A7 Pro me surpreendeu bastante com essa tela IPS Plus. Principalmente pelo fato dele ser um aparelho com MediaTek, com uma tela boa e conseguir fazer sempre mais de 10 horas de tela. 10 horas de tela para a bateria de 4150 mAh dele é uma parada muito incrível. Principalmente se você for parar para pensar que é um aparelho que tá R$580 no AliExpress. Porém, infelizmente, como nem só de coisas boas vivem o homem, ele tem um defeitinho. Esse defeitinho é na lente das câmeras. Olha o tamanho desse risco que apareceu aqui. Sim, a lente das câmeras é mais suscetível a riscos, então toma bastante cuidado. Eu sinceramente não esperava isso vindo de um aparelho que tem um frame metálico, que tem uma traseira de vidro, que é um aparelho que mostra uma boa construção. Se isso daqui é na frente do seu sensor, a qualidade das suas fotos fica bem inferior. Rodando o Android 10.0 com uma interface pura, o Mi G7 Pro tem o kernel 4.9, tem várias modificações super interessantes, que infelizmente vem acompanhada de vários bugs. Essas sugestões aqui, por exemplo, em alguns aparelhos, algumas delas simplesmente não saem. Todas as vezes que você vai abrir as suas configurações, ficam todas essas sugestões aqui no topo, antes de aparecer as funções em si que você abriu para procurar. E se isso não fosse o bastante, em alguns aplicativos o aparelho simplesmente ignora a presença do Notch, ou seja, fica uma interface bem feia. A interface é bem responsiva, a multitarefa funciona muito bem aqui. Muitas vezes eu esqueço os aplicativos abertos aqui, quando eu vou abrir ele tá aberto de novo, como pode ser o caso, sei lá, desse Chrome. Deixa eu ver se ele estava aberto. Recarregou? Não recarregou. É um aparelho muito legal para multitarefa. O aparelho tem uma entrada para 2 chips e cartão de memória, e ele funciona 4G nos 2 chips. 4G com a função VoLTE. O leitor biométrico é bem maior do que o do Mi A5 Pro, e graças ao bom Deus, fica mais fácil de você desbloquear com a tela apagada. Um dos grandes prós desse produto é vir de fábrica com uma película pré-aplicada, junto com uma capinha com vários relevos na parte exterior e interior. É disparado uma das melhores partes desse produto, é a tela, porque ela é bem equilibrada, as cores são bem vivas, ela não tem aquele aspecto de azul morto. Em relação às câmeras, esse dominó gigante aqui, a gente tem uma questão muito complexa, cara. Basicamente, qual é o setup das câmeras? Você tem uma câmera de 16 megapixels, a principal, com abertura de f1.8, é uma câmera da Samsung. Você tem uma câmera da OmniVision de 16 megapixels, com abertura de f2.8, que é uma câmera ultra-wide, uma câmera ultra-wide muito boa, inclusive. Você tem uma câmera de 5 megapixels, com abertura de f2.4 para fotos em macro, sabe aquelas fotos de até 3 centímetros? Pois é. E você tem a última câmera, que é a câmera para desfoque de 5 megapixels com abertura de f2.4 também. Na câmera frontal, você tem 16 megapixels. Tecnicamente, esse setup seria perfeito para a maioria dos aparelhos, não perfeito, mas o necessário, digamos assim. Porém, com o empecilho que a gente simplesmente não contava, é que o software padrão de câmera da UMIDIGI é podre, é horrível, é uma parada absurda. Eu simplesmente aumentei a DPI do meu aparelho só para as coisas ficarem maiores. O jogador de Free Fire deve saber o que é DPI. E a câmera simplesmente não acompanha. Olha essa deformidade aqui, é muito absurdo. Mesmo com a função de HDR, mesmo com a função de inteligência artificial, mesmo com todas as funções possíveis e imagináveis, a simples ideia de virar o aparelho para você e tirar uma foto sem você se preocupar pode ser muito chata. Onde, para vocês terem mais ou menos uma ideia, com o aparelho estático, ele não conseguiu focar em mim. E por incrível que pareça, pasmem, isso não é um problema de hardware, é um problema de software. Então o HDR aqui infelizmente não existe. Entretanto, ele é um aparelho que, como eu expliquei para vocês, ele tem uma boa câmera wide, que você ativa apertando esse botãozinho aqui. Ela só é uma câmera mais escura, de f2.8, mas ela é muito boa e muito nítida. E ele tem uma boa câmera macro, que eu ouso dizer que a melhor câmera desse aparelho é a macro, ao menos se você for utilizar o software principal e não for utilizar uma Google Câmera. Inclusive, eu vou fazer um vídeo da Google Câmera nos próximos dias para esse aparelho. Aqui
Aqui a gente tá na câmera macro. Eu vou chegar mais perto de vocês e eu vou chegar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona. Eu não tô utilizando nenhuma lente e olha os detalhes da minha barba que eu consigo pegar com essa câmera macro. Você consegue pegar muito detalhe com ela. Ela é uma câmera com uma abertura de f2.4, 5 megapixels e ela funciona muito bem. O aparelho faz slow motion em 120 fps, porém parece que foi Deus que agiu na minha vida e o meu amigo Ish Manson conseguiu uma Google Câmera para ele. E com a Google Câmera nenhum desses problemas acontecem. O que prova a minha tese que era problema de software. Onde é uma situação bem estranha, porque com a Google Câmera você consegue fotos incríveis, completamente diferentes da câmera estoque. Fotos mais equilibradas, fotos que não estão estouradas, fotos com HDR muito maneiro. E eu vou deixar o link da Google Câmera que eu utilizei nesse aparelho na descrição, que caso você tenha um e você esteja sofrendo com os mesmos problemas que eu, você vai conseguir instalar e melhorar suas fotos. Em relação a games, infelizmente eu não jogo muito. A única coisa que eu jogo é o jogo do bicho, mas aqui, irmão, você vai ter uma experiência bem mais ou menos. O Mi G7 Pro ele tem uma GPU Dual Core de 950 MHz, uma Mali G7 I, se eu não me engano, posso estar errado, que é uma GPU interessante, mas infelizmente ela continua atrás da Adreno, da Qualcomm. Então, basicamente, títulos básicos, no médio, você vai conseguir jogar numa boa, mas se você quiser, sei lá, um Fortnite, se você quiser um PUBG no máximo, ou se você quiser, sei lá, um COD Mobile no máximo, ou no Ultra, você não vai conseguir. É um aparelho com 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, com MediaTek P23, não é um processador fraco, porém a gente não tá falando de smartphone gamer, infelizmente. Porém, novamente, sem parcialidade nenhuma, um aparelho de R$600 que faz 112 mil pontos no Antutu Benchmark, sinceramente, tá longe de ser um aparelho ruim. O áudio do bichão é mono e sai por essa única caixinha inferior aqui, no aro metálico, no mesmo aro onde você acha a porta Type-C, o microfone e a saída P2. Dos 128 GB de memória interna que esse aparelho tem, você tem uma média de 117 GB livres. Tudo isso lembrando que os 4 GB de memória RAM dele é DDR4X. A tela do produto é de um nível bem parecido com o Mi G5 Pro, tendo a única diferença perceptível no aumento das bordas, tanto superiores quanto inferiores. No software do aparelho, no geral, ele tem funções como desbloqueio facial, mas uma das melhores é, sem dúvida alguma, o Dura Speed. Basicamente, o Dura Speed é um aplicativo que consegue controlar tudo que fica em segundo plano no seu aparelho, onde você consegue ativar ou desativar os aplicativos em segundo plano, poupando memória RAM e incrementando o desempenho no geral. Se você tem uma internet acima de 150 MB, talvez o Mi G7 Pro não vá conseguir captar toda a velocidade da sua internet pelo Wi-Fi. Apesar de você não ter problemas com quedas repentinas, a antena Wi-Fi do produto, infelizmente, é bem barateada. Entretanto, boa o bastante para ter suporte à internet de 5 GHz, como os roteadores da Vivo Fibra, por exemplo. O modo retrato do produto é um ponto bem interessante, onde mesmo sem Google Câmera e sem nada, ele acerta na maioria das vezes, onde basicamente ele conseguiu pegar uma criança em movimento no fim de tarde com baixa luz, sem cagar tudo e sem azedar o desfoque. Coisa super normal de acontecer em aparelhos mais caros. E a minha consideração final é, para quem me perguntava se ele veio com algum problema, a resposta é não. Os bugs do software são exagerados, mas nada que atrapalhe a experiência. Num cenário onde mesmo com o MediaTek P23 ele não apresenta superaquecimento, onde no final das contas, humildemente, é um produto bem aceitável pro preço dele. R$600 no AliExpress, com aro metálico, traseiro em vidro, 4 câmeras na parte traseira, 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, uma tela Full HD Plus da Elitec e muita história para contar. Numa era onde as marcas mais zoadas aprenderam com os próprios erros e resolveram finalmente buscar a qualidade que a gente tanto precisava. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje e foi... Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.